Olá, pessoal. A paz de Cristo, o amor de Maria, muita luz para você, que você seja uma pessoa iluminada, que a sua vida seja iluminada, que a sua família seja iluminada, que todos os teus projetos sejam iluminados, que você seja essa pessoa que leve luz aonde você for, que seja um sucesso tudo aquilo que você tocar. Onde você colocar seus pés, que tudo prospere. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu te agradeço pela sua presença aqui nesse canal, que tem enriquecido ele a cada dia. Porque, como eu já falei, esse canal, ele surgiu de uma voz que me pedia para abrir. E eu enfrentei toda a minha timidez, né? Toda a minha dificuldade para mexer na tecnologia, para chegar aqui. Mas eu estou aqui para te dizer que existe solução para teu problema, existe remédio para tua dor. E eu sei que aqui tem pessoas que têm talento e talvez o talento esteja embrulhado no lenço. Então eu quero te dizer nesse momento que você pode abençoar muitas vidas com isso aí que você sabe fazer. Eu não sei o que é, mas você sabe. Existem coisas que só nós sabemos e que nós podemos ajudar outras pessoas. Agora, o nosso ego fica querendo dizer que não, fica querendo dizer que as pessoas não vão gostar, que as pessoas não vão acreditar. Foi o que aconteceu comigo, mas eu venci, né? E estou aqui. E eu desejo que você vença também todos os seus obstáculos, que você passe por cima de toda mentira da tua mente, que você baixe todas as barreiras, porque você pode ir muito longe e tem muitas pessoas que querem, precisam desse talento que Deus entregou a você, porque todos nós temos um propósito, né? Todos nós temos algo a fazer aqui na Terra. Talvez você pense que não tem, né? Mas assim, Deus te colocou aqui com um propósito. Talvez você não descobriu ainda o que foi que você veio fazer aqui, mas se você reparar bem direitinho, você vai encontrar o que você veio fazer, né? Talvez você veio para curar, talvez você veio para abençoar alguém, não sei, né? Cada um sabe o que veio fazer aqui. Se não sabe ainda, comece a pensar sobre isso, porque todos nós temos um propósito. Se não tivesse, não faria sentido a gente estar aqui. Por quê? Para quê, né? Então, assim, descubra qual é o seu propósito. E não tenha medo de colocar o que você sabe para o mundo, porque tem pessoas que estão precisando disso aí, que você sabe. Então, esse livro, como eu disse a vocês, que eu estou lendo pela segunda vez, o autor ele diz a gente que a riqueza ela cresce na medida que você cresce. Então, ele acrescenta aqui nesse livro que se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Então, quando a gente está muito pequeno, né? Quando a fé da gente está muito pequena, a gente vê o problema muito grande e a gente vê ele enorme, maior do que a gente e a gente chega a acreditar que ele não tem solução. Isso por quê? Porque você está distante de Deus, isso porque você não desenvolveu a sua fé, não está colocando em prática. Porque dentro de você tem uma fé. Deus colocou uma fé dentro de cada um de nós. Agora, às vezes, a gente não coloca a fé em prática, né? E pode ser que seja isso que esteja acontecendo com você. E de repente você está vendo esse problema aí muito grande, maior do que o que ele é. E ele sugere, o autor, sugere nos seminários, né, aos participantes, que sempre que eles pensarem que tem um problemão, aponte para si mesmo e grite, pequeno, pequeno, pequeno. Porque ele diz que isso despertará
né? E fará redirecionar o foco. Ele diz que isso aí faz colocar o foco para o objeto que nunca deveria ter sido abandonado, que é você mesmo. Então, quando você começa a dizer para você mesmo que você está pequeno, 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 isso faz você lembrar que você deve focar em você mesmo, não tirar o foco de você, né? E ele diz que depois disso, ele aconselha, né, aos participantes, né, nos seminários, a partir do seu eu superior, né? Eu superior aqui no livro que ele chama é Deus, né? Que alguns autores eles dizem que nós temos dois eu, o eu inferior, que é os nossos pensamentos, né? E o eu superior, que é Deus. Ele diz que você não deve partir daquele pensamento que você é uma vítima, você não deve ficar pensando baseado no seu ego, mas assim, você deve partir do seu eu superior, que é Deus. Então, respire fundo, né, com muita fé no seu eu superior e decida, naquele exato momento, que você é uma pessoa maior. Você deve perceber que se o problema está muito grande, é porque você está pequeno. Então, você deve despertar o seu eu superior, o Deus que está em você, em mim, em cada um de nós, né? Que nós recebemos na hora do nosso batismo. Você deve despertar esse eu superior e você, nesse momento, você deve dizer que você será uma pessoa maior. Que não permitirá que nenhuma dificuldade ou obstáculo estrague a felicidade, né? Estrague a sua felicidade ou estrague o seu sucesso. Então, ele diz que se você fizer isso, você vai se sentir muito maior que o seu problema e o seu problema vai ficar pequeno ou ele simplesmente vai deixar de existir, né? Ele diz que o objetivo aqui é evoluir. Você precisa evoluir pessoalmente, né? Porque se você evoluir, você será capaz de superar qualquer problema, qualquer obstáculo, né, que surgir no seu caminho. E você vai conquistar a saúde, a paz na sua família, ou mesmo o dinheiro que você precisa. Mas para isso você precisa se tornar uma pessoa grande, né, maior do que o seu problema. Aí ele diz aqui que para que você enriqueça, é preciso você enfrentar alguns obstáculos. E o importante não é só você enriquecer, é você permanecer rico, né? Porque ele diz aqui que ele mesmo foi uma pessoa que ele perdeu o primeiro milhão que ele tinha ganhado. E ele perdeu muito depressa. E ele disse que isso foi muito doloroso. Até que ele despertou, né? E ele descobriu qual foi o problema, né? Ele viu que na época ele não tinha uma caixa de ferramenta muito forte, né? O suficiente para manter aquela riqueza que ele havia conquistado. Então ele disse que praticou os princípios que tem aqui nesse livro. Então, ele disse que com isso ele conseguiu recondicionar, né? Ele disse que não apenas recuperou o milhão que ele perdeu, né? Mas, assim, ele conseguiu ganhar muitos outros milhões, né? Ele disse que simplesmente ele mudou o modelo de dinheiro que ele tinha, né? E ele continua crescendo em ritmo fenomenal até hoje. Então, você precisa, além de, se você quiser, né, enriquecer, além de você enriquecer, você precisa permanecer rico. Então,
ele diz que alguns obstáculos, né, acontecerá. Porque se você enriquecer, não é assim, olha, eu fiquei rico e não vou ter mais nenhum problema, não vou enfrentar mais nenhum obstáculo. Não é assim. Os problemas vão sempre existir em nossa vida. Vai ter sempre obstáculos em nossa vida. Agora, ele te ensina aqui a você ser maior do que o seu problema. Então, você vai desligar da sua mente, do seu ego, vai calar aqueles pensamentos negativos e você vai acionar o seu eu superior, que é Deus, né? Você vai acionar ele e você vai ver que os seus problemas, eles vão desaparecer. Então, ele diz aqui que é importante você não apenas adquirir fortuna, né? Mas você conservar aquela fortuna que você ganhou, você multiplicar, você atrair mais, né? E ele também diz nesse livro que o universo, ele abomina o vazio. Então, se o seu recipiente de riqueza for pequeno, ele vai encher aquele recipiente. Mas se você tiver um recipiente bem grande, ele também vai encher aquele recipiente. Então, assim, o universo vai preencher o seu espaço. Então, a quantidade, não sei, qual a quantidade de dinheiro que você pretende ganhar? Talvez seja, sei lá, 100 mil. Se for, o universo vai preencher. Mas se a sua quantidade de dinheiro que você pretende ter for 1 milhão, o universo vai te preencher também. Mas se a sua quantidade de dinheiro que você quiser conquistar for apenas 10 mil, o universo vai preencher também, porque ele sempre preenche os espaços vazios. Então, nesse livro aqui, ele diz que um dos motivos pelos quais as pessoas ricas são ricas é porque elas se consideram maiores do que os problemas dela, né? E elas não ficam concentradas nos obstáculos, né? Elas se concentram nas metas, tá certo? Então, ele repete isso aqui, que ele diz que as pessoas ricas, elas focalizam suas metas, né? Enquanto as pessoas de mentalidade pobre focaliza apenas a dificuldade, tá certo? Então ele diz que os ricos, né, e bem-sucedidos, eles são orientados para soluções, né? Eles empregam o seu tempo, a sua energia pensando em estratégias, pensando em respostas para os seus desafios, né? Para os desafios que surgem em seu caminho. E criando, assim, garantindo, né, a solução de todos os problemas. E as pessoas fracassadas, de mentalidade pobre, são orientadas para focar apenas nos problemas, né? Perdem muito tempo, perdem muita energia, né? Praguejando, se queixando e raramente são capazes de encontrar soluções criativas, né? Para amenizar aquela dificuldade, né? E elas, às vezes, nunca encontram uma solução. E ele diz que os ricos, eles não fogem das adversidades que surgem, né? Nem se queixam delas, não. Eles são os guerreiros financeiros, né? Eles simplesmente criam condições de sanar aquela situação e passar para outro nível. Então, se você tem problema, você sabe que também você tem condições de solucionar, né? E que nada pode impedir o seu sucesso, a não ser que você mesmo desista e resolva parar, né? Onde você está. E ele fala aqui nesse livro que nada pode deter você, né? Que você pode nunca parar, né? Que você possui dentro de você solução para qualquer coisa que surgir na sua vida.
para todas as coisas, para todos os obstáculos, né? Nada pode frear você, né? Todas as coisas que você precisa estão à sua disposição. Você apenas escolhe o que é que você quer usar, tá certo? Ele diz que isso é que é liberdade, né? Você escolher o que você quer para você. E ele diz aqui uma declaração nesse livro, né, que tem várias declarações, que desde o início ele disse que gosta muito de fazer declaração. Então tem uma declaração aqui muito importante, que ele fala, que você pode também falar, anotar em algum lugar aí que você queira, sei lá, na tela do seu celular, na porta da sua geladeira, um lugar que fique visível para você. Uma declaração que ele fala aqui, ele fala no livro, é assim: sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Eu tenho uma mente milionária. Então, sempre que você se sentir perturbado, né, por um grande problema, faça o que ele disse. Aponte para você mesmo e diga: pequeno, pequeno, pequeno. E em seguida, você respira fundo e declara para você mesmo: posso lidar muito bem com isso, né? Sou maior do que qualquer problema. E você pode também registrar por escrito um problema que você tem. Anotar no caderninho, no papelzinho. Depois você lista 10 possíveis formas, né? 10 possíveis medidas para resolvê-lo. Ele diz pelo menos 10, tá certo? Para melhorar aquela situação. Assim, você deixará de pensar nesse problema como um obstáculo e começará a solucioná-lo. Além disso, você vai se sentir muito melhor. Então, caso você tenha perdido alguma coisa aqui do que eu falei ou não ficou muito compreensível para você, você pode voltar nesse vídeo mais tarde, assistir mais uma vez com mais atenção, porque eu procuro sempre falar apenas o que está aqui. É muito difícil eu colocar palavras minhas, eu gosto de pegar, falar com vocês com o livro aberto e procuro sempre dizer o que tem aqui nesse livro, porque foi as palavras do autor, né? Ele conta aqui nesse livro que ele estava numa situação financeira muito difícil e hoje ele é muito milionário. E eu gosto também de fazer anotações para mim, ó. Eu tenho um caderninho que eu anoto muitas coisas aqui desse livro e serve para mim, né? Para o meu dia a dia. E eu tô hoje aqui. Eu saí de uma situação bem difícil, como eu já contei para vocês, né? De muito endividamento, depois que eu comecei a pensar diferente. Então, eu digo a você que se você mudar o seu modo de pensar, aí você vai mudar o seu modo de agir e sua vida inteira vai mudar. Porque tem muitas pessoas que chegaram nesse ano, né, 24, né, o ano 2024, e ainda estão com aqueles mesmos pensamentos antigos do ano 2023. Então, é preciso acontecer uma mudança em você. Não pense que esse ano, por ser um ano de eleição, talvez troque o prefeito da sua cidade, talvez troque o vereador. Você não pense que a sua vida, financeiramente falando, vai melhorar, né? Se trocar o prefeito, se trocar o vereador. Você pense que precisa ter uma mudança em você. Depois que a mudança acontecer em você, você será capaz de mudar o mundo. Nunca queira mudar começando pelo lado externo. Não é pelo lado de fora que a gente começa, é pelo lado interno. A mudança tem que começar dentro de nós.
tá certo? Ele diz aqui nesse livro também que as pessoas ricas são excelentes recebedoras, né? E as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Ele diz que se ele tivesse que estabelecer a causa, número, que impede muita gente de atingir o seu plano financeiro, ela seria a seguinte, não saber receber. Então, a maioria das pessoas pode não saber dar, mas definitivamente não é boa em receber. E por causa disso, acaba não recebendo mesmo. Ele diz que receber costuma ser um desafio por diversas razões. Primeiro, a pessoa não se sente digna ou merecedora. Essa síndrome permeia toda a nossa sociedade. Ele diz que diria que mais de 90% dos indivíduos carregam o sentimento de não serem merecedores. Ele diz, e de onde vem tanta baixa autoestima? Da fonte de sempre, o nosso condicionamento. Na maior parte dos casos, isso é o resultado de ouvirmos 20 respostas, não para cada sim. Isso aí que ele está falando, eu acho que tem muita verdade, né? Porque no dia a dia a gente vê pessoas que elas não sabem receber. E principalmente se for para receber dinheiro, elas não. Tem pessoas que não recebem. E eu já passei por situações que eu gosto, assim, sempre que eu posso, né? De presentear as pessoas com dinheiro. Quando a gente não pode dar muito, a gente dá pouco, né? Mas eu gosto de presentear com dinheiro. Porque às vezes você não sabe o que é que a pessoa está precisando, o que é que a pessoa está querendo comprar. Às vezes você vai comprar um presente, já dá aquilo que a pessoa já tem. E muitas vezes aquilo que você dá não vai servir para aquela pessoa. E eu gosto muito de dar dinheiro, porque aí a pessoa compra o que ela quiser com aquele dinheiro e vai comprar realmente o que precisa ou o que deseja comprar. Só que eu já passei por situações que tem pessoas que não aceitam dinheiro, não sabem receber, né? Então, assim, teve uma vez que eu dei a uma colega de trabalho, porque ela era uma pessoa tão gentil e ela sempre me ajudava muito no meu trabalho. E eu senti vontade de dar um presente a ela. Só que eu dei o dinheiro, assim, coloquei no envelope e dei. Eu insisti várias vezes. Ela não recebeu de jeito nenhum. Então eu entendi que ela não sabia receber dinheiro, né? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro e transformei num presente. Eu comprei um kit de coisas de perfumaria. Eu comprei um perfume, um kitzinho com hidratante, sabonete, não lembro bem agora o que tinha. Tinha uns 4 produtos. E aí embrulhei, né, num papel de presente e dei para ela. Aí quando eu entreguei esse kit, ela recebeu numa boa, mas o dinheiro ela não recebeu. Então, o autor ele diz aqui nesse livro que tem pessoas que não sabem receber. Então, às vezes você quer o dinheiro, mas assim, você não sabe receber dinheiro. De repente, se alguém for te dar dinheiro, você não recebe, tá certo? Eu, quando eu tinha uma mentalidade muito pobre, né, que só fazia atrair mais pobreza para mim, eu também já rejeitei dinheiro. Teve uma vez que cheguei na casa do meu irmão, ele me deu tipo assim, R$ 50. E eu disse, não, meu irmão, é muito, não, eu só preciso você me dar 25. E meu irmão estava dando porque ele tinha condições de dar. E eu acredito que ele queria me presentear, né? Assim também como eu gosto de fazer com alguém, com algumas pessoas, né? De dar dinheiro. Então, naquele dia, ele me deu esse presente e eu não recebi. Eu peguei apenas a metade. Eu não aceitei o dinheiro todo. E até hoje eu fico assim com a dificuldade de receber. A minha filha, que eu ensino meus filhos também a dar dinheiro, né? O meu filho faz isso e a minha filha também faz.
E agora no ano novo ela me deu dinheiro. As mãe, olha, tome, seu presente de ano novo. Eu olhei assim, quase não recebia. Depois, filha, obrigada. Obrigada, né? Porque quando a gente recebe, né, a vida dá mais do mesmo. Se fosse há um tempo atrás, talvez eu não teria recebido. Eu ia dizer, não, minha filha, fique para você. Você precisa, compra alguma coisa para você. Se eu precisar, eu te peço. Eu não teria recebido. Então, tudo depende da nossa mentalidade, né? Hoje eu já consigo receber. Todos os dois meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, todos os dois me presenteiam com dinheiro e eu recebo. E eu também presenteio eles com dinheiro e eles recebem. Então, o autor está dizendo aqui que muita gente não sabe receber. E ele diz aqui que por mais positivos que tenham sido os nossos pais ou responsáveis, né, em geral, acabamos carregando o sentimento de não estarmos o tempo todo à altura dos seus elogios e das suas expectativas. Por isso, não nos consideramos merecedores. Ele diz também que, além disso, a maioria de nós traz o fator punição gravado na mente, né? Essa regra não escrita diz que quando fazemos algo errado, seremos punidos. Então, algumas pessoas são castigadas pelos pais, outras ameaçado, outras pelos professores, né? E em certos círculos religiosos. Há quem seja ameaçado com a maior de todas as condenações, não ir para o céu. E ele diz aqui, é claro que agora que somos adultos, tudo isso é passado, certo? Ele diz, não, errado. O condicionamento da punição está tão impregnado na nossa mente que, não havendo ninguém por perto para nos castigar quando cometemos um erro ou quando simplesmente não somos perfeitos, nós punimos a nós mesmos sem perceber. Na nossa infância, esse castigo talvez tenha vindo na clássica maneira: você se comportou mal, por isso não vai ganhar chocolate. Hoje, porém, poderia assumir a forma: você se comportou mal, por isso não vai ganhar dinheiro. Isso explica porque algumas pessoas limitam os seus rendimentos e outras sabotam o próprio sucesso de modo inconsciente. Então ele diz aqui, não admita, né? Não admira que as pessoas tenham dificuldade em receber. Basta um pequeno erro para que se sintam condenadas a carregar o ônus da miséria e da pobreza pelo resto da vida. Isso está meio exagerado. Você deve estar pensando, e desde quando a mente tem lógica e compaixão? Repito, a mente condicionada é uma pasta de arquivo cheia de programações passadas, significados inventados e histórias de dramas e desastres. Fazer sentido não é o seu forte. Ele diz que nos seminários ele costuma ensinar algo que talvez o faça se sentir melhor, né? No fim das contas, não importa se você se sente merecedor ou não, pois poderá enriquecer de qualquer forma. Muitas pessoas ricas não se consideram altamente merecedoras. Na verdade, essa costuma ser uma das maiores motivações para alguém fazer fortuna, provar o próprio valor a si mesmo e aos outros. Mas a ideia de que o mérito próprio é indispensável para a construção do patrimônio líquido não tem necessariamente fundamento na vida real. Como já disse, enriquecer para atestar a capacidade pessoal talvez não torne a pessoa feliz. Portanto, é melhor conquistar a riqueza por outros motivos. O essencial é
perceber que o sentimento de não ser merecedor não impede ninguém de ser bem-sucedido. O ponto de vista estritamente financeiro pode até ser um ativo motivacional. Dito isso, quero que você entenda de forma bem clara o que eu vou afirmar agora. Este pode ser um dos momentos mais importantes da sua vida. Preparado? Então vai lá. Reconheça que ser ou não merecedor é apenas uma história inventada. Mais uma vez, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Quanto a você, não sei, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que ao nascer tenha passado pela fila do carimbo. Você consegue imaginar Deus carimbando a testa de cada pessoa que acaba de chegar ao mundo? Merecedor. No outra pessoa, Deus colocava o carimbo. Não merecedor. Merecedor. Não merecedor. Ele diz, definitivamente não merecedor. Sinto muito. Ele diz aqui, não acredito que as coisas aconteçam assim. Ninguém lhe impõe esse rótulo, né? É você mesmo que faz isso. Quem inventa isso e quem decide isso. Então, você e só você determina se é ou não merecedor. É um ponto de vista exclusivamente seu. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. E em qualquer hipótese, você viverá a sua própria história. É simples assim. É igual aquela frase, né? Que um autor aí conhecido, que eu não lembro agora, ele diz: se você acreditar que pode, você está certo. Se você acreditar que não pode, você também está certo. É igual essa história aqui. Se você acreditar que você é merecedor de ter uma vida bela, de ter muita riqueza e abundância, você está certo. Se você acreditar que não é merecedor, você está certo. Vai depender do que você acredita, tá certo? Então, um conselho que eu deixo para você é que você aprenda a receber, que você se sinta merecedor, que você seja maior do que o seu problema e que você lembre que você pode lidar com qualquer problema. E não esqueça, você tem uma mente milionária.